Nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 9. Josué, capítulo 1. Deus fala a Josué e anima-o. Diz assim o texto da palavra de Deus: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temais, nem te espanteis, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, mais adiante no capítulo 4 e 5, que fala da travessia do Rio Jordão, aquele enorme obstáculo que se colocava entre a promessa de Deus e eles, naquela jornada, lá menciona que essa travessia, eles venceram esse enorme obstáculo exatamente no dia 10 do primeiro mês do ano. É um contexto bem parecido com o nosso. Desde o princípio a gente está vendo as similaridades, Deus animando no início de uma jornada diferente, de um novo nível de experiência com Deus. Inicialmente, irmãos, eu quero destacar o que diz aqui o verso 1 e o 2. O verso 1 coloca aqui Moisés, servo do Senhor, e Deus dizendo que ele está falando a Josué, servo de Moisés. Então, o destaque para Moisés como servo do Senhor e Josué na posição de servo de Moisés. Irmãos, eu quero aqui reforçar um aspecto que nós conhecemos bem, mas que é muito importante. Nós sabemos que as células estão no nosso coração, mas a gente precisa ser cuidadoso para que a gente não gere servos para nós mesmos, mas servos de Cristo. A gente conhece algumas visões de célula que colocam o líder naquele alvo de formar os seus 12, formar ali a sua plataforma de liderança, e esses líderes, às vezes, agem com a mão até pesada demais para sustentar aquele seu clã de liderança, vamos dizer assim. Então, ele é o grande chefe de um clã de 12 líderes, e isso leva, muitas vezes, a disputas, invejas, todo tipo de sentimento faccioso que não é saudável para o nosso caminhar com o Senhor. Então, aqui me chamou a atenção Moisés, nesse destaque todo, servo do Senhor. De fato, é um adjetivo que ele fez por merecer, E, pelo menos nesse início, a gente percebe que Josué ainda é visto como servo de Moisés. Lá na frente, então, ele vai amadurecer esse novo nível espiritual, vai estar em contato direto com Deus. Então, irmão, não esqueça jamais, como disse, a Bíblia está cheia de referências para nós. Convém que ele cresça, que eu diminua. Eu quero até olhar em várias traduções, esse convém
Eu acho que em alguma tradução vai estar lá, é necessário que ele cresça e nós diminuamos, né? Eu acho que esse convém é por causa do contexto da época. O João Batista estava preparando o caminho do Senhor, então naquele momento era conveniente que, né, aquelas coisas acontecessem. Enfim, irmãos, Deus então fala a Josué e ele traz aqui os pressupostos, vamos dizer assim, né, os vigamentos da sua garantia em Deus. Deus fala, você vai ter essas garantias e igualmente para nós, né? Nós, povo de Deus, nós temos essas garantias de vitória, de alcance da promessa. Então nós nos firmamos, assim, grosso modo, né? As coisas que aparecem aqui no texto. Nos firmamos nas promessas, nos firmamos no poder de Deus e nos firmamos na presença de Deus, né? São colunas no nosso caminho rumo à terra prometida, o descanso do Senhor. E o Senhor enfatiza, não te deixarei, nem te desampararei. Essa questão do desamparo ela é muito forte. Quem já passou pela experiência de desamparo sabe o poder que há nessa promessa. Eu sou contigo por onde quer que andares. Verso 9. E aí vem uma ordem, levanta-te. Mas é uma ordem, irmãos, que vem acompanhada de uma promessa maravilhosa, de encher os olhos. Deus diz, dispõe-te agora, como o Serginho falou, né? É agora, né? O nosso Deus é um Deus de agora, e a nossa postura que Ele espera de nós é agora. É um Deus que tem urgência no seu propósito. Dispõe-te agora, e aí eu vou falar nas minhas palavras, né? Porque tem terra boa para vocês, né? Imagina aquele povo que vivia apertado na terra de Gósen, né? Foi designado para eles lá no Egito, aquela faixa de Gósen para eles viverem, e diz a palavra de Deus que o povo foi só aumentando numa quantidade enorme. Imagina como era apertado para eles, né? Além da escravidão, toda a condição adversa que eles enfrentavam. Aí o Senhor vem e fala, dispõe-te porque a terra é boa e ampla. É um convite tanto, né? Então, quando o Senhor nos manda nos dispor, é porque tem coisa boa, irmãos. Ele é um Deus galardoador. Embora a gente deva ter a maturidade de saber que o Evangelho não se move à custa de recompensas, né? Infelizmente, algumas pessoas se unem à igreja para fazer algumas obras e então receberem a recompensa. Isso aí é idolatria, né? Os ídolos é que requerem que você faça algo para que Ele te dê algo, né? Deus não é ídolo. Enfim, então, irmãos, sejamos fortes e corajosos para nos mantermos nesses pressupostos que Deus requer de nós. E tem um deles que não é bem o meu objetivo dessa mensagem, mas tem um desses pressupostos que eu não quero passar sem dizer sobre ele um pouquinho. É o pressuposto do verso 8, né? O servo de Deus valoriza a palavra. O servo de Deus, aquele que está buscando ao Senhor, ele ama a palavra, né? Para vocês terem uma ideia, o homem que ama a palavra de Deus, basta apenas um versículo para aquilo ser objeto da meditação do dia inteiro. A pessoa que ama a palavra de Deus, ela olha para a sua sombra e se alegra no Senhor, porque ela lembra do Salmo 121, verso 5. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, né? E aí vem aquele regozijo em Deus. E, irmãos, veja que a gente poderia fazer uma pregação de 1 hora sobre o Salmo 121, verso 5. E se é possível pregar 1 hora sobre esse salmo, é possível meditar nele o dia inteiro, né? Como é rica a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos não apenas conhecer a palavra de Deus. Eu mesmo eu quero conhecer a palavra de Deus, não conheço ainda o suficiente. Mas a gente deve desejar não apenas conhecer, mas permitir que ela opere em nós, porque ela é viva e ela é eficaz para nos levar a lugares maravilhosos que é a vontade de Deus, né?
Então, irmãos, valorize a palavra de Deus, porque nela, inclusive, está o seu direito. Eu encontrei aqui, irmãos, um versículo maravilhoso, Isaías 54, verso 17, ele fala do seu direito. E para mim é de especial beleza esse direito, porque ele já me alcançou numa determinada experiência da minha vida. Diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e aí Deus fala ainda, e o seu direito que de mim procede. E ele ainda enfatiza, diz o Senhor. É o seu direito que de Deus procede. Nenhuma arma contra ti prosperará. Isso se você estiver dentro daqueles pressupostos que Deus requer de nós. Não é? Seja fiel, é o que Deus espera, seja fiel. Fiel nos compromissos, fiel na honestidade, fiel na retidão, tanto no pouco quanto na falta das coisas, fiel o tempo todo, fiel de não buscar atalhos. O Senhor enfatizou isso na palavra com Josué. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, nenhum tipo de atalho, mas seguir o que está determinado no nosso propósito diante de Deus, não buscar o conforto dos atalhos. A malandragem é um tipo de malandragem, o atalho. Então, irmãos, nós devemos ser cuidadosos e detalhistas, porque o detalhe é que traz a beleza daquilo que estamos fazendo. Você veja só, Deus garantiu a Josué que a terra seria conquistada, e mesmo assim Josué despachou 2 espias. O rio estava transbordando pelas suas ribanceiras, e aqueles 2 espias, eu imagino que numa dificuldade imensa para atravessar aquele rio de noite, porque você imagina o rei de Jericó, né? O rei de Jericó ter ali diante do seu quintal, diz os mapas que o acampamento de Israel ficava 7 quilômetros de Jericó. Um rei que seja minimamente cuidadoso, vendo mais de 1 milhão de pessoas no seu quintal, ele vai vigiar a sua fronteira ali, o seu rio que protege, né? É uma segurança. Então, esses espias, de noite, enfrentando a cheia do rio, no escuro e sujeito a ser pego pelos inimigos, foram vigiar a terra. Josué teve o cuidado de olhar os detalhes daquilo que o Senhor estava requerendo dele. Às vezes nós somos descuidados, irmãos, porque a gente coloca tudo na conta de Deus, né? Deus vai fazer, eu posso ficar tranquilo, e não é bem assim. Deus requer que sejamos fiéis. Até o detalhe da arca, diz lá em Josué 3, verso 4. Vamos ler Josué 3, irmãos, verso 4, só para não perder aqui o momento em que estamos falando da fidelidade. Josué 3, verso 4, diz aqui que Josué estabeleceu, na verdade isso aqui foi a direção de Deus para ele. Diz assim: haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, ou seja, a arca do Senhor. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Então, até esse detalhe, né, onde o povo deveria pisar, e a distância para que todo olho pudesse ver a arca, que era o piloto daquela jornada atravessando o rio. Então, irmãos, Deus é cuidadoso nos detalhes e requer de nós também estratégia, planejamento. Com certeza, Josué colocou espias lá para não ter soldados morrendo sem precisão. Ele vai identificar onde é que está o perigo. Ele vai evitar que a sua tropa se canse demasiadamente, além do necessário. Então, é o zelo, né? O zelo pelas coisas que o Senhor nos confiou. Isso é uma característica do servo do Senhor. Esteja na linha de frente naquilo que Deus está te responsabilizando. E, acima de tudo, tenha expectativas favoráveis.
Não é? Não tem coisa pior do que um servo do Senhor pessimista, né? Tipo aquela hiena, oh meu Deus, né? Tenha expectativas favoráveis. Porque se você vai possuir a promessa, irmãos, é preciso tomar atitude. E uma pessoa com péssimas expectativas vai tomar péssimas atitudes, não é? Isso é decorrência. Então, se você está buscando a promessa de Deus, é necessário tomar atitudes. Porque, na verdade, vocês vão ver aí pela Escritura que a terra não ia vir a eles. Eles é que teriam que ir à terra. Tanto é que, da primeira vez, eles se acovardaram, né? Desprezaram a promessa de Deus e retrocederam. E todo bem que está ao nosso dispor requer que a gente se dirija, se esforce por ele. O Jordão ali é um obstáculo de botar medo, de fato, né, irmãos? Um rio vigiado, transbordando. Imagina a arca, né? Você tem que atravessar a arca sem a arca descer corrente abaixo, o cuidado que você tinha que ter com a arca, a preocupação com a bagagem, a quantidade de bagagem, estava de mudança, né? De malicuia, como diz. Então, era realmente um obstáculo de botar medo. Mas o que deve prevalecer é a nossa segurança em Deus. É preciso ter coragem. Veja que Deus enfatizou pelo menos 3 vezes na fala com Josué, né? Tenha coragem, porque se a expectativa for pessimista, se você não estiver disposto a, como diz lá no quartel, a ralar um pouquinho, né, Narciso? Aí as coisas não vão funcionar. E aí vem a pergunta, será que ter medo é pecado? Lá em Apocalipse 21, verso 8, diz que os covardes vão para o inferno, né? Lá está bem claro isso. Os covardes estão destinados ao inferno. Mas a Escritura, quando ela se refere aos covardes, irmãos, ela fala aquele covarde que, por amor à vida, por amor aos seus confortos pessoais, ele nega a Cristo. Ele despreza toda a bondade de Deus, toda a fidelidade de Deus, porque ele está apegado à vida. Tanto é que Jesus falou, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, né? Enfim, nós temos medo, porque o medo é uma característica humana. Agora, ter coragem é uma característica da nossa espiritualidade, né? É essa característica que a gente deve buscar de Deus e se submeter a Deus para que a nossa coragem vá aumentando. Essa coragem, essencialmente, vem do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo em nós, porque a força humana, a disposição humana, ela fraqueja diante do primeiro obstáculo que o mundo se opor a você. Sem o Espírito Santo, você não terá coragem, não terá intrepidez para fazer o que agrada ao Senhor. Verdade. Então, não tenha medo, mas não se deixe dominar por ele. A questão da célula, né? Como a gente, no início, tem aquele medo, né? Eu lembro que, lá atrás, a gente tinha um casal na célula que eles tinham possessão demoníaca, e era uma possessão tão forte que até as bonecas na casa lá se mexiam, o fogão acendia sozinho, parecia filme de terror. E a gente ligava para o pastor Daniel, falou, pastor, vai orando aí que nós estamos indo, né? A gente precisa enfrentar as barras que vão aparecendo. E eu digo que a Bíblia Sagrada está repleta de homens de Deus que tiveram medo, porque o medo é humano. Mas precisamos vencer o medo baseados na confiança que nós temos em Deus, e que Deus garante, né? Deus garante. Então, o verso 9 aqui, eu quero destacar novamente, quando Deus fala, não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Estou lendo aqui na Almeida Revista e Corrigida. Esforça-te. Vai ter que ter esforço, irmão, suor. Vai ter que fazer umas coisas que às vezes você não está muito afim, né? Mas você vai ter que ir na marra, na garra. Josué foi tremendamente abençoado, mas ele fez a parte dele. Josué tomou atitude agora. Eu gostei quando o Serginho falou, é agora. Deus falou, Josué, desponte agora.
Não tem que ficar muita embromação, rodeando toco. Deus não é muito dessas coisas, não. É agora, imediatamente. Verso 10, eu vou ler aqui, Josué 1:10. Então, esse então significa que foi na hora, né? Deus acabou a conversa ali com Josué. Então, o que Josué fez? Ele deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo. Isso aqui no quartel a gente chama de ordem à patrulha. Tá? Quando você vai para uma missão, você já distribui as ordens. Né? Ele já providenciou a ordem. Ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Então, ele avaliou lá que 3 dias seriam suficientes para os preparativos, inclusive para que os espias pudessem trazer informações. Então, dentro de 3 dias. E aí o povo ia se dedicar a fazer empadão de maná, né? Encontrar, de repente, macaxeira ali pela área, fazer o que fosse possível de comida. A gente ia ter que comer, né? Então, no combate, você tem que ter provisão. Então, Josué já pensou em tudo. Começou a agir. Irmãos, quando o desafio é enorme, a gente faz a parte que a gente pode e deixa Deus fazer a parte dele, né? Josué partiu imediatamente para fazer o que ele podia fazer. E a gente, então, irmãos, a gente vai ver a vida de Josué, a gente vê nitidamente que todas as realizações de Josué estão ligadas à fé. E foi justamente a falta de convicção que aniquilou aquela geração anterior, porque eles não acreditaram que seria bom seguir em frente. Mas eu observei aqui, agora eu quero entrar no tema, eu não falei o tema ainda, irmãos. Eu observo aqui que Josué ele não entrou naquela galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus 11, mas tem uma mulher habitante de Jericó, Raabe, ela entrou na galeria dos heróis da fé. Que interessante, né? Lá em Hebreus 11:31 menciona Raabe, a prostituta que habitava sobre as muralhas de Jericó. Raabe teve uma fé simples, porém corajosa. E o tema dessa manhã, Raabe, uma lição de fé. Vamos buscar aqui, irmãos, alguns ensinamentos que essa mulher de fé e de coragem pode nos transmitir. Tem uma fonte fundamental para a gente começar a falar de Raabe, que é o livro Antiguidades, da autoria do historiador Flávio Joséfo. No capítulo 5, item 1.2 desse livro, Joséfo fala sobre a casa de Raabe. Irmãos, devemos considerar que Joséfo, ele registrou in loco, ele estava presente no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Ele estava muito mais próximo dos fatos antigos do que nós estamos hoje. Hoje existem registros valiosíssimos, porém estão trancafiados no Vaticano, chamado Arquivo Secreto do Vaticano, né? Nesse período de lá para cá teve um incêndio, vários incêndios, várias guerras, muitos registros foram destruídos, né? E então Joséfo ele estava mais próximo do que nós das fontes, dos registros. Então é muito valioso o que ele diz sobre a casa de Raabe. Ele fala que a casa dela era uma espécie de posada e taberna, onde os viajantes e os comerciantes, as pessoas em trânsito pela cidade, podiam posar, descansar e também se divertir, porque era uma casa de prostituição. Então, essa casa, por ser em cima dos muros, próximo da entrada, era de fácil acesso, e para os espias foi uma oportunidade tanto, porque de lá eles podiam ver o que estava acontecendo nos muros, né? A preparação dos soldados para defender a cidade, e era um ambiente público, frequentado por estrangeiros, pessoas de todo lugar, então eles conseguiram se misturar ali, foi excelente para eles. Então, irmãos, a gente deduz que a casa de Raabe era uma central de notícias. As pessoas chegavam de longe e relatavam. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, né? Não tinha jornal.
Então, aqueles viajantes relatavam o que estava acontecendo. E o que era notícia naquela época era as 10 pragas lá do Egito, né? O Egito ficava ali ao lado, vocês olham no mapa, é pertinho de Israel, e aquele pessoal chegava lá contando as notícias, as novidades do Egito. E era só história sobre o que Deus de Israel estava fazendo. Aí chega um e diz, o Egito está cheirando mal, o rio Nilo, você sabe que era sagrado para eles, né? O rio Nilo estava apodrecendo, inclusive pelo tanto de peixe que morreu. O Egito estava cheirando mal, e o pessoal falou, o Egito era uma potência, o Egito, irmãos, ele oprimia os povos em volta, e aí chegava um viajante dizendo, o Egito está uma calamidade, ninguém aguenta chegar perto, porque está cheirando mal. Aí chegava outro, falava, irmãos, lembram que na segunda praga, se eu não me engano, depois que o rio Nilo se transformou em sangue, as lagoas e os canais que sobraram, os sapinhos, as rãs que tinha ali, se multiplicaram de uma forma fora do comum, e essas rãs tomaram de conta dos campos e das casas, e de todos os lugares das casas. Em cima de tudo na casa tinha rãs. E quando, enfim, a praga daquelas rãs acabou, elas morreram no lugar que estavam. E aí diz a Escritura que o povo ajuntou montões e montões de rãs mortas, e aquilo apodreceu, e novamente o Egito cheirou mal. E é curioso que existe um deus egípcio que tem cabeça de rã, tal do deus Heket. É muito interessante a gente pesquisar sobre esses deuses deles. Então, irmãos, aquelas rãs que eram sagradas para eles, acabou atormentando aquele povo que era tão devoto àquelas rãs. Deus usou em cada praga uma afronta ao Deus que aquele elemento significava. E aí aqueles viajantes falando, poxa, aqui tanto de rã, aí alguém, por certo, perguntava, mas o Deus Heket não fez nada, o Deus das rãs? Então, o tempo todo, Raabe estava vendo ali tanto o poder de Deus, quanto o confrontamento daqueles deuses egípcios que não estavam sendo eficientes naquela área que justamente eles deveriam estar cuidando. Raabe ouvia tudo isso e considerava no seu coração. Teve lá uma praga que foi chuva de pedras, essa foi terrível. Todas as árvores se quebraram, todas as plantações foram perdidas, ou seja, a agricultura do Egito ficou devastada. E todo homem e todo animal que estava no campo, que não estava protegido, morreu. Então vejam, irmãos, a devastação. A economia do país foi devastada. E aí, algum daqueles que recebiam as notícias, podiam perguntar, mas os deuses da natureza, existiam 2 deuses da natureza, tinha Osíris e o deus Íris e Osíris, devia ser parente, né, pelo nome. E aí alguém certamente podia ter perguntado, poxa, mas Íris e Osíris não fizeram nada. Então Raabe estava vendo o tempo todo a desmoralização daqueles deuses egípcios. E aí tudo que sobrou, irmãos, da chuva de pedra, eu não vou ficar muito tempo nas pragas, não, mas só para vocês terem uma noção da devastação, tudo que sobrou da chuva de pedras, veio os gafanhotos e destruiu, em termos de vegetação. Então não tinha o que comer. E existia lá no Egito o deus Shu, Shizu, deus Shu, deus do ar. E certamente alguém perguntou, mas Shu não fez nada, né? Então a agropecuária foi levada à falência, teve uma pestilência nos rebanhos, essa foi terrível. Morreram todos os animais, do gado, das ovelhas, dos camelos, dos cavalos, dos jumentos, tudo. Todos os rebanhos morreram naquela pestilência. E lá tinha o deus Apis, o deus da fertilidade dos rebanhos. Apis era a divindade responsável diretamente pela saúde dos rebanhos. E aí Apis ficou sem ter onde botar a cara, né? Todo mundo divulgando que Apis não fez nada.
E isso vai, quando você chega lá na altura da quinta praga, porque foram 10, você já encontra o Egito destruído, uma terra maldita que ninguém nem quer olhar. A terra que cheira mal, a terra que o povo passa fome, passa sede, não tem o que comer, devastada. E o faraó se mantendo durão, porque ele se considerava um deus. E as nações em volta sabiam que faraó era um deus. A gente cantou aqui que Deus é maior do que todos os poderes. E no Egito, faraó era um poder que ninguém acreditava que pudesse ser confrontado e derrotado. E aí Deus começou a tocar a família do faraó, né? Lá pelas tantas, chegou um viajante dizendo: olha, o faraó está tão quebrado que agora nem sucessor ele tem, o filho dele morreu. Não apenas o filho dele, mas todos os primogênitos do Egito, incluindo os animais. Ou seja, em todas as casas havia um defunto. E como não bastasse isso, devido à dureza do faraó, ele perdeu o seu exército inteiro, praticamente todo. Eu não sei se ficou alguma parte, mas o Egito ficou uma terra sem segurança. Podia chegar qualquer povo fraquinho lá e tomar, levar, porque não tinha exército. Mas eu acho que ninguém quis, porque o pessoal tinha medo de olhar para o Egito. O Egito era um lugar de devastação, de miséria. Tanto é que a Escritura diz que o povo egípcio empurrou os hebreus para fora, porque eles temiam que todos morressem. Eles falavam: nós vamos morrer, e empurraram o povo para fora. Então a Raabe ficava vendo aquelas notícias e pensando: esse povo hebreu, que já são escravos por 430 anos, né? São 4 séculos escravos. Todas as nações, quando falavam em hebreu, já pensavam em escravo, desde sempre foram escravos. Esse povo não tem dinheiro, não tem terra, mas tem um Deus de lascar, né? Ela ficava vendo aquilo. E ela, irmãos, naquela condição dela, de uma pessoa oprimida pela sua profissão, pela sua condição social, oprimida de viver naquela cidade ímpia, sem misericórdia, devia ser um ambiente bem pesado. Ela olhava para si mesma e falava: como seria bom ter um Deus desse? Um Deus que, além de poderoso, ele é cheio de amor. Ele olha para os desvalidos, né? Nunca naquela época iriam imaginar de um Deus que dá tudo para você sem pedir nada em troca, porque havia uma troca. Os ídolos, eles agem na base da troca. E aquele Deus era cheio de amor, por um povo que não tinha nada para dar em volta para ele. Aí Raabe começou a derreter o seu coração em relação ao Deus dos hebreus. De modo que, quando aqueles espias chegaram, ela já estava tão apegada às coisas dos hebreus, embora ela não entendesse quase nada, que ela, de certo modo, teve uma facilidade de saber: ó, eles são hebreus. Então, ali ela cuidou, amparou, porque ela já se fez povo com os hebreus. Ela já era uma só com o povo hebreu. Então, irmãos, as manchetes, elas não paravam de chegar o tempo todo. Depois que eles saíram, que o exército do Egito foi destroçado, ainda teve o Mar Vermelho se abrindo. As pessoas, hoje em dia parece que a gente está meio acostumado, né, de ver essa historinha, mas naquela época, irmãos, o mar se abrir. Irmãos, e quem estava divulgando as maravilhas de Deus não era um missionário santo, não. Eram viajantes e comerciantes, prostitutos, tá? Pessoas que, além de entregue a todo tipo de farra, prostitutos mesmo, e ele estava ali divulgando as maravilhas de Deus. A Raabe disse para os espias: ó, nós temos ouvido sobre o Deus de vocês. Deus estava disponível, todos estavam ouvindo, mas somente Raabe, ela fala no verso 9: eu estou plenamente certa. Ela gerou fé no seu coração. Raabe disse que o povo estava desmaiando de medo dos hebreus, gerou uma perturbação, uma inquietação, né? A gente vê isso na igreja muitas vezes, né? A mensagem inquieta a pessoa, às vezes gera até medo na pessoa. Ela está ouvindo, mas ela não chega ao passo seguinte, que é
certamente, estou convicto, né? Tenho certeza, essa convicção, aquela inquietação nos gera uma mudança, uma postura, e Deus sempre espera atitude, tá? Deus sempre espera atitude. Então, nesse processo de conversão de Raabe, ela se torna uma admiradora de Deus, embora sem saber nada sobre Deus. E a gente vê, infelizmente, irmãos, na igreja, pessoas que a gente pergunta, o que mais te admira em Deus? A pessoa tem que parar para pensar, porque ela não está dedicada a contemplar as obras de Deus e sentir admiração por Deus. A admiração é uma das fontes do amor. Se você não admira, você não ama. E nós cantamos aqui, né? Tu és maior do que os meus problemas, tu és maior do que os meus pecados, tu és maior do que todos os poderes. A gente tem tantos motivos para observar o tanto que Deus é maior, e certamente a gente tem que se admirar, né? Eu digo para os irmãos, depois que eu me converti, eu já tenho chorado mais do que na minha infância inteira, eu acho. Porque o coração da gente derrete, né, irmão? Quando você se admira com Deus. Então, no verso 10, temos ouvido a Deus dando oportunidade às pessoas. Irmãos, Deus nunca destrói nada sem antes dar oportunidade, porque Ele é Deus justo e misericordioso. Aqueles habitantes daquela cidade tiveram a sua oportunidade. Raabe não apenas ouviu, mas ela entendeu e guardou no seu coração. Então, irmãos, a gente então observa que lá dentro de Jericó está tendo uma fé que muitas vezes é até maior do que a fé que está lá no acampamento do povo de Deus. Não é? E, por incrível que pareça, irmãos, lá fora, a gente encontra pessoas que não sabem nada de Deus, mas que têm um senso de temor a Deus, muitas vezes mais apurado do que gente que está dentro da igreja. Eu cito, por exemplo, o caso lá de Ananias e Safira, em Atos 5, né? Eles não tinham o senso de Deus que Raabe tem. Vamos aqui no que ela fala, Josué 2, o verso 11, olha o que ela fala aos espias no verso 11. Ela fala aqui na parte B, que o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconhecia que o Senhor vosso Deus é Deus em cima e Deus embaixo. Ananias e Safira não sabia disso não, irmãos. Estava dentro da igreja. Outra característica que me chamou muita atenção aqui na vida de Raabe é uma mulher com um profundo sentimento familiar. Ela pede misericórdia para a sua família. Verso 12, ela pedindo aos espias, agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, ela pede em nome de Deus, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Um profundo senso de proteção à família. Nós cristãos, frequentando a igreja, muitas vezes a gente não tem esse senso de cuidado para com a nossa família. Se a gente for ver os casos de cristãos mesmo que maltratam, que não cuidam, que se omitem do cuidado dos pais, principalmente na velhice, né? Então, irmãos, Raabe, ela tem esse cuidado. E depois que eles falaram, certamente nós vamos atender, ela não excluiu nenhum deles. Porque se fosse outro, fala assim, não, mas aquele ali, o Joãozinho ali, pode deixar ele de fora, porque ele é muito chato, né? Ela ia se livrar daquele Joãozinho para o resto da vida, né? Ela não tem essa atitude, ela inclui todos. O cuidado é com todos. E nós vamos observar que quando os espias
saem da casa, eles saem pela janela, e eles falam, olha, eles sugerem um cordão escarlate, ou seja, vermelho intenso. Eles sugerem, não foi ideia de Raabe, não, foi deles. Falou, você vai amarrar esse cordão escarlate na janela, e isso será por sinal. Interessante, você encontra no relato de Josué, aqui na altura do capítulo 5, o acampamento de Josué, antes de entrar na cidade de Jericó, eles celebram a Páscoa. Eles estavam nos dias da Páscoa. Aqueles 2 espias, eles estavam plenamente cientes do valor, do papel, do significado da Páscoa. Irmãos sabem que a Páscoa foi aquele momento quando eles saíram do Egito, e toda casa que tinha marca escarlate na porta, o anjo da morte passaria por aquela casa, né? Páscoa significa pular, aquela casa seria pulada. Então eles falaram, não, bota a marca escarlate aqui, que a sua casa vai ser pulada quando a morte assolar Jericó. E me chama a atenção que o cuidado de Raabe diz que quando aqueles espias, vamos ver aqui o versículo para a gente ler, se alguém achar aí, quando eles saíram pela janela, imediatamente ela amarrou o cordão escarlate, sendo que antes ela mesma tinha dito aos espias, olha, vocês vão fugir para o monte aqui próximo, não vão pela estrada, porque na estrada os soldados já estão procurando vocês. Vocês ficam lá 3 dias no monte, só depois é que vocês descem o monte e pegam o caminho de vocês. E assim aconteceu. Ao cabo de 3 dias, os soldados desistiram de procurar por eles, e eles então chegaram a Josué e contaram tudo o que tinha acontecido a eles. Tá? Então, ela mesmo sabendo que eles iriam correr para o monte e ficar lá 3 dias, mesmo assim, ela imediatamente amarrou o cordão escarlate. Ou seja, ela não se deu ao risco de esquecer de amarrar aquele cordão. Ela tinha um profundo senso de cuidado pela sua família. E esse aspecto de esquecer, irmãos, é terrível. A gente, às vezes, se esquece do cuidado dos nossos pais, do nosso irmão necessitado, às vezes um irmão quebrado, endividado, precisando de uma ajuda, e a gente esquece, a gente está tão envolvido com a nossa própria vida, que a gente esquece da necessidade que está dentro da nossa família. E assim, irmãos, eu vejo nessa figura de 2 homens que cruzam aquele Jordão, porque se a gente for ver o texto aqui de Josué, irmãos, o que acontece? Você está vendo o relato de 2 povos, divididos pelo Rio Jordão. Do lado oriental está o povo de Deus, sendo tratado para agradar a Deus. E do lado ocidental do Jordão, tem um povo mau, ímpio, perverso, que está acumulando uma medida na taça da sua impiedade diante de Deus. Então, na margem de lá, você tem o povo que está agradando a Deus, e na margem de cá, você tem o povo que está desagradando a Deus. E aqui, desse lado ruim, tem uma mulher que ama a Deus, mas Deus está lá do outro lado do rio. Deus está inacessível. Então, Deus, na sua providência, manda 2 homens com muita dificuldade atravessar aquele rio, entrar na cidade, bater a porta dela e ali propiciarem a ela a oportunidade de mudar o seu destino, a sua sorte. Porque até então o que determinava a sorte dela era a sua condição de mulher pobre, de mulher excluída. Agora ela tem 2 homens que lhe dão a oportunidade da escolha. Eu vejo isso como a maravilha do papel dos líderes de célula, sabe? Os líderes de célula, que eles saem do seu lugar, muitas vezes com inimigos, com dificuldades, e chegam à casa, à porta daquela pessoa que não vê como existir uma conexão entre ela e Deus. E aqueles 2 homens levam essa oportunidade de uma conexão que vai mudar completamente a vida daquela pessoa. Eu me lembro lá de Sodoma, exatamente, 2 anjos
entrando numa cidade sob juízo de Deus, tirando Ló e sua família dali, e só então vindo o juízo de Deus. A Bíblia é muito interessante, ela estabelece muitas conexões. Então, irmãos, da mesma forma que a gente encontra Raabe dentro de Jericó, mas sem pertencer a Jericó, somos nós. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, porque o nosso coração está ligado ao Deus dos Hebreus, ao Deus de Israel. Tem até em Efésios fala disso, dessa nossa condição de um povo selado, um povo marcado. Novamente a figura do cordão escarlate. Deixa eu encontrar aqui. Efésios, está aqui, Efésios 1,13. Efésios 1,13 é maravilhoso. Ele diz a nosso respeito: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Existia para Raabe uma promessa e um selo. E Efésios 4,30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção de Raabe foi aquele dia em que a cidade foi tomada, né? O momento da redenção dela foi aquele. E outra coisa muito interessante, irmãos, a coincidência, né? Josué entendeu que 3 dias seria suficiente para preparar o povo para a travessia. É interessante como tudo coopera para o bem do propósito de Deus. O Josué não imaginava que Raabe ia dar aquela sugestão: fica 3 dias lá no monte e depois vocês voltam, né? Então, tudo acontecendo, encaixado, Deus tomando conta de cada detalhe. Inclusive, eu imagino a cara dos espias quando chegaram para Josué e contaram que lá foi difícil, mas tudo deu certo por causa da mulher que mora em cima do muro. E eu imagino a cara desses espias quando eles perguntaram para Josué: e aí, como é que vai ser lá? E Josué falou: os muros vão cair. E eles devem ter ficado preocupadíssimos, porque eles mandaram a mulher ficar em casa, ela e toda a sua família, e a casa dela estava em cima do muro, né? Mas a casa dela não foi abalada. Diz a Escritura que, ali no meio da confusão, aqueles mesmos espias foram lá, tiraram ela e toda a sua família intacta. Então, Deus, Ele é comprometido, Ele é fiel, Ele é infalível, mesmo quando está tudo desmoronando, não é? Tremendo isso, eu achei tremendo esses episódios envolvendo a vida de Raabe. Irmãos, eu quero ler, voltando aqui, Josué capítulo 1. Aqui Deus inicialmente fala a Josué da vastidão, da imensidão da promessa. Ele diz aqui, verso 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O acampamento dos hebreus ali, irmãos, ele já estava naquela área que Deus determinou que seria deles. Eles podiam andar para qualquer direção, andar por quilômetros, aquela terra era deles. Então Deus é mais específico sobre a extensão dessa promessa no verso 4. Ele diz assim: desde o deserto ao sul, né? A gente que conhece a geografia de Israel, o deserto do Negueb, né? Ao sul, Deus fala desde o deserto e o Líbano ao norte, desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates a oeste, né, que passa pela Síria ali. Veja, Deus projetou que parte da Síria, às margens do rio Eufrates, seria do seu povo. Tanto é que somente, se eu não me engano, no reinado de Salomão foi que os domínios de Israel chegaram até as margens do Eufrates. E Israel não é do tamanho que Deus projetou por causa do pecado. Nós sabemos o quanto eles pecaram contra Deus, quanto eles foram infiéis contra Deus, né? Então, Deus aqui é específico e Ele mostra a vastidão da promessa. Então, irmãos, eu vejo isso de novo na vida de Raabe, porque ela não tinha ideia da vastidão das bênçãos que ela estava para entrar. Nós cantamos aqui,
um hino novo ao Senhor, cante ao Senhor um hino novo, um louvor novo, né? Eu imagino naquela vida desgraçada que ela tinha lá, acho que ela nem cantava, né? E se cantasse eram as músicas bem fuleiras, né? Daqueles deuses deles lá. E aí ela vai para o meio de um povo que vive em festa, o povo hebreu. Eles têm uma festa praticamente todo mês. E ela lá cantando um novo cântico no ambiente de festa. Então, ela não apenas salvou a sua vida, como ela entrou numa dimensão que ela nunca imaginou que ia viver. Então, esse Deus que além de fiel, ele não tem limite. E aí nós vamos para Mateus, capítulo 1, nós vamos encontrar Raabe na genealogia de Cristo. O Filho de Deus não se incomodou de ter uma prostituta na sua genealogia, na sua linhagem. Mateus 1, verso 5. Irmãos, outro aspecto, antes de ler Mateus 1, 5, a gente muitas vezes discrimina as pessoas. Quando você vai na Bíblia, você vê que quase todos os personagens bíblicos eles tinham um problema, eles não eram pessoas perfeitas. E aqui a gente vê uma prostituta salvando toda a sua casa, uma prostituta sendo honrada por Israel. Eu já ia me esquecendo de falar isso. Esse fato de você ter um coração completamente familiar, completamente devotado a cuidar, torna você uma pessoa nobre. Tá? Ela era uma mulher desclassificada socialmente, mas ela tinha essa nobreza. Tem muita gente bonitinha, cheirosinha, arrumadinha, que não tem essa nobreza que Raabe tinha. O senso de cuidado, de compromisso com a sua família. Não quero me estender não, mas eu me lembro, Jesus, na hora da crucificação, se eu não me engano, lá em João, ele olha para Maria, olha para João e fala, mulher, aí está teu filho. Uma coisa assim, né? Ele entrega Maria aos cuidados de João, e ele fala, João, aí está sua mãe. Você imagina, o Jesus, no momento crucial da dor, da necessidade, ele cuida, ele olha para a mãe e ele cuida dela. A gente tem a mania de pensar que quando você está numa barra pesada, passando um momento difícil, você não está obrigado a cuidar. Você chega, por exemplo, na UTI para visitar uma pessoa e a pessoa demonstra uma preocupação com o outro, e você fala assim, não se preocupa, cuida agora de você, você precisa cuidar agora de você. Né? A gente botou na cabeça que a minha condição de necessidade, de sofrimento e de dor, me isenta do cuidado. Né? E nisso, muitas mães não cuidam dos filhos, muitos maridos não cuidam da esposa, porque encontram na sua condição de necessidade uma desculpa para não cuidar. Né? E a Bíblia não abre essa brecha para a gente não ter o senso de cuidado. Então, Raabe era essa mulher nobre, e Deus, então, estabeleceu que ela seria parte da linhagem do Cristo Salvador, o Filho de Deus. Mateus 1, 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed, cadê? Deixa eu achar aqui. Exatamente, Raabe aqui, né? Então, Raabe aqui, nessa sequência de gerações que vão, no final, resultar rei Davi e adiante o nosso Senhor. Irmãos, eu creio que era isso que eu queria transmitir, e o que eu digo para os irmãos são duas coisas, basicamente. Nós estamos no início do ano e nós, logicamente, temos as nossas expectativas, mas que sejam todas elas, irmãos, baseadas na suficiência, na promessa, na capacidade, na bondade de Deus. Né? As nossas preocupações têm que estar em torno do nosso relacionamento com Deus, porque tudo mais vai passar e não leva a nada. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, é que independente do que lhe aconteceu lá atrás ou do que está lhe acontecendo agora, independente da sua condição de status, de poderio financeiro, de tudo, enfim, Deus, ele tem por valioso as pessoas. Vocês lembram que a orientação de Deus lá para Josué era a seguinte: tirem lá de Jericó só o que é precioso,
só a prata, o ouro, o ferro, o bronze, né? E ele não citou Raabe, mas o povo de Israel tirou Raabe, porque a Raabe era preciosa. E Deus seria infiel, injusto, se ele deixasse Raabe para trás. Tá? Então saiba, todos vocês, independente do que está acontecendo, você é de alto valor para Deus. E Deus faz os seus servos cruzarem o rio com todos os desafios para ir até você, quando Ele vê que no seu coração existe uma admiração por Ele. Tá? Admiração. Deus se agrada quando você o admira como algo de extremo valor. Que Deus construa em nossas vidas esse sentimento, né? Tanto da riqueza de Deus, quanto do coração de Deus em relação a nós e do nosso compromisso com Ele. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.